Bem-vindos novamente ao nosso canal, nossa plataforma Iluminação através do Espiritismo. Bem-vindos, meus queridos inscritos e não inscritos ao canal. Se você ainda não se inscreveu ao Cristina C. Ferreira, seja bem-vindo a inscrever, se assim você o quiser. Agora vamos entrar numa outra área, e essa área também ela é a respeito do amor, mas um amor de uma forma diferente, um amor que se estende de uma outra forma. E agora nós vamos falar: dai a César o que é de César. E como Jesus reagiu quando ele foi perguntado, né? Nós vamos entrar então nessa parte que também tem uma inscrição bíblica, em Mateus 22, 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17. E por que foi perguntado isso a Jesus? Então, sem mais delongas, vamos ler a Escritura e o que os Espíritos nos ensinam a respeito disso. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É nós permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou-lhe Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, retiraram. Mateus 22, 15 a 22 e Marcos 12, 13 a 17. Então vem aqui a análise dos Espíritos a nós, nos ensinando como é e por que a razão em que Jesus agiu dessa forma. A primeira questão que nós vimos, que a própria Escritura nos ensina, é que Jesus viu a malícia na pergunta em que lhe foi feita, né? E disse a eles: Hipócritas, por que me perguntas isso? Por que me tentas com essa pergunta? Né? Jesus conhecia o coração das pessoas, né? Jesus pode ver a todos nós como se nós todos fôssemos transparentes. A nossa matéria é densa, mas a espiritualidade maior nos vê transparente, porque nos vê o nosso espírito, não é mesmo? A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Haviam feito do pagamento, numeroso partido se fundara contra o imposto.
O pagamento desse constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus. Então já era um truque. Aquilo já era um truque desde o início. Não tinha nem porquê perguntar a Jesus isso, né? Era como se fosse uma armadilha a Jesus. Então, já está dito aqui, havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, exercitar contra ele a autoridade romana, ou os judeus dissidentes. Mas Jesus lhes conhecia a malícia. Então Jesus, ele já poderia ver, né, como eu disse, a transparência neles. Contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça. Como dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Não é mesmo? Então os Espíritos agora nos ensinam exatamente o porquê e o como. Esta sentença: dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendido de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queríamos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que o se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estendem-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então nós vemos aqui que não podemos nos prender à letra, né? Em umas outras passagens bíblicas nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, a caridade, a fraternização, a moral, nós temos que verificar que não podemos ficar sempre presos à letra, mas ver além da letra. As Escrituras nos ensinam que sempre há mais do que está escrito. Jesus viu ali naquele momento a malícia que existia naquela pergunta. E os Espíritos nos ensinam mais uma vez: amar ao próximo como a si mesmo, como um todo, moralmente, fisicamente, com benevolência, voltando ao primeiro segmento. Amor, ele é paciência, benevolência, não faz conta dos erros, né? Não tem irritação, não é isso? Não foi isso que nós aprendemos lá no primeiro segmento? Então, o que a carta de Paulo nos ensina? A carta de Paulo nos diz: é gentil, é paciente, ele não tem inveja, não se vangloria. Então, não é ficar pegado à letra, mas ir além da letra. Não desonra,
Então isso aqui agora que estamos aprendendo, em dar a César o que é de César, vai além disso. É o que Jesus está ensinando quando ele disse: hipócritas, por que me tentas? Porque atrás daquela pergunta, eles estavam fazendo uma armadilha a Jesus. Porque não era nem para fazer uma pergunta dessa a ele. Porque o tributo tem que ser pagado, tem que se respeitar as autoridades têm que ser respeitadas. Se você tem uma multa de tráfico, você tem que pagá-la, é a sua obrigação. É respeito à autoridade, né? Tá certo? Então existe todo esse conceito de amor, um amor puro, e esse amor puro ele vai expandindo em todas as direções. Às nações, ao próximo, ao planeta, aos outros, aos animais, às plantas. É um amor incondicional em relação às pessoas, não importa quem elas sejam, que raça que tenham, qual é a religião que possuem, qual o sexo que possuem. É um amor que ele não se limita. Como eu disse anteriormente, somos espíritas, praticamos o espiritismo, respeitamos todas as religiões. Não quer dizer que praticamos todas, mas respeitamos todas. Todas as pessoas são bem-vindas a esta plataforma. Iluminação através do Espiritismo. Aprendemos juntos aqui, ok? E eu espero que todos compreendam que são todos bem-vindos a aprender junto comigo. Deixe o seu comentário, deixe as suas perguntas. Sempre que puder, eu estarei aqui para respondê-las e aprender junto com você, ok? Sejam todos bem-vindos a essa plataforma, Iluminação através do Espiritismo. Iremos para o próximo segmento. Muito obrigada mais uma vez por assistir. Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.